feras! Tudo bem com vocês? Eu sou a Klein, sou do 2º ano do ensino médio e hoje o episódio é um episódio muito sério. É um episódio que já é tradição aqui, infelizmente, né? Porque se não ocorresse tantas guerras assim no mundo, não seria uma tradição esse episódio. É um episódio muito delicado de se gravar, tanto pra gente aqui, quanto pra vocês de assistir. Lembrando que a gente vai tentar ser o máximo neutro possível. Esse daqui é um episódio com fins pedagógicos. Tanto é que a gente trouxe 2 especialistas, né, do nosso colégio, 2 experts no assunto, que, gente, dá até vontade de estudar. Dos magos. Ah, não, eu não usaria esse termo, que não ficou legal. E estamos aqui, gente, com os nossos 2 mestres da história, nossos 2 professores queridos, os experts da guerra, os experts de toda a história. Gente, dá até vontade de estudar guerra, dá até vontade de estudar história com eles, tá? É um dom muito grande que vocês têm. Estamos aqui com Henrique e Leonardo. Uma salva de palmas pra eles, gente. Caramba, que saudação, bicho. Até eu fui com vontade de estudar história. Não é? Deu até um ânimo, né? Gente. Comecei até a olhar aqui pra trás e falei, cadê esse especialista? Pare com isso, gente. É um prazer receber vocês aqui nesse episódio, que só vocês conseguem nos ajudar a gravar, né? Que vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. E também não poderia estar aqui sozinha, estou aqui com... Fala galera, tudo bem? Eu sou o Francisco Can, do 2º ano, tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu sempre quis gravar com o Léo e com o Henrique, eu gosto muito deles. Gente, e não perca o episódio, porque o episódio de hoje vai estar explodindo de conteúdo. Você que é vestibulando, tá? Não perca. Muitas informações, vai bombar o episódio, então... O explodindo e bombar foi algum trocadilho? Ou foi Não, natural? foi natural. Ah, tá. Com certeza. Tá ok. Com certeza. Gente, então pra começar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que eu acho que é a pergunta que vai, né, iniciar a nossa conversa. Quais acontecimentos que ocorrem hoje em dia que vocês, como especialistas, olham e pensam, vai começar uma guerra daí, na opinião de vocês? Você tá falando de guerra no geral mundial? Ou uma guerra mais... no contexto mundial, né, tendo em vista as guerras que a gente já teve. Tá, você quer começar ou eu começo? Pode começar. Tá. Quando a galera tá perguntando pra gente sobre essa questão das guerras que estão acontecendo agora atualmente, vem sempre esse papo dos alunos, falando, a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial tá começando, o que tá acontecendo, professor? Se a gente for analisar do ponto de vista econômico, a guerra já é mundial. Isso é um ponto que a gente tem que ser sincero aqui, porque a disputa que está rolando não é só entre Irã, Estados Unidos, Israel, mas também envolve outros atores. A Rússia está envolvida, a China está envolvida, a Índia também tem seus interesses, o Paquistão fica naquela situação, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Então tem vários outros países que estão nessa seara também. Tá? E não existe bonzinho e malvado em geopolítica. Esse é um ponto que a gente tem que colocar logo em cima da mesa, porque muitas pessoas começam a falar, não, mas o Irã é uma ditadura teocrática, mas os Estados Unidos é um maluco que está governando. Gente, cada país tem seu interesse geopolítico. E não é bom ou mal, é o que eles querem. É isso que a gente tem que começar a debater para ter uma conversa séria. Né? Você gostaria de acreditar alguma coisa? Opa, então, eu sou da linha, né, tem um grande historiador aí, o Eric Hobsbawm, difícil a gente passar pela faculdade de História. Aliás, se a pessoa fizer uma faculdade de História e não leu Hobsbawm, você fez a faculdade tá muito errado. E ele vai ter um livro chamado Era dos Extremos. E ele vai dizer que, na verdade, o século XX, e eu estendo isso para o século XXI, é um longo período de guerra intermediado por breves períodos de paz. Né? Então a gente tem uma ideia de que a sociedade ela é muito civilizada, de que a sociedade ela é muito coerente, muito consciente, mas assim, desde que o ser humano descobriu que podia atacar uma pedra na cabeça do amiguinho, já temos o surgimento de guerras. Sim. É que a proporção das informações que vem chegando pra gente, ela tem aumentado. E a gente precisa lembrar de uma coisa assim, quer dizer, a gente precisa lembrar um pouco de prepotência falar isso, né? Mas poderíamos considerar, né, que quando a gente fala dessas guerras, a gente está sendo também de um ponto de vista bastante elitista. Porque quando se trata de continente africano, por exemplo, as guerras elas já acontecem. A Terceira Guerra Mundial para eles já aconteceu quarta, quinta, 20ª. E por que a gente não comenta isso? Porque são populações marginalizadas. Então, sempre que parece que é branco enfrentando branco, ou país rico enfrentando país rico, a coisa ela pega uma proporção assim gigantesca, uma proporção colossal, né?
E não é que a proporção ela não seja grande. Ela é. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os referenciais que a gente usa. E por que a gente tem que ter um problema assim com a ideia de Terceira Guerra Mundial, né? Por que Terceira Guerra Mundial? Normalmente esses nomes das guerras eles são dados conforme o contexto, conforme o país e depois de um tempo. Se você vai, por exemplo, na Rússia, eles não chamam a Segunda Guerra Mundial de Segunda Guerra Mundial, eles chamam de Grande Guerra Patriótica. Sim. E esse nome só veio muito tempo depois do fim da guerra. Então, quando a gente fala de Terceira Guerra, é importante a gente entender. Primeiro, vamos lá. Que esse nome ele não vai... Existe uma pressão, tal, o Zelensky ele tem usado isso, estamos na Terceira Guerra Mundial, só que isso tem mais um tom de político, de fazer o mundo um pânico global. É mais para persuadir ali a situação do que realmente uma definição. Não, mas que isso chama Exatamente. atenção. Tá. Exatamente. E a gente tem que entender também que assim, não é porque se chama Guerra Mundial que todos os países do mundo participam. Então, isso, É irônico, é irônico. Isso. Então, o que a gente tem enfrentado, na verdade, é mais um episódio de conflitos entre todos os outros. Por que ele se tornou tão relevante pra gente? É porque o Ocidente está envolvido. Tá. Nossa, olha só. Existe um fator também que a gente vai abordar depois, que também tem a questão relacionada a talvez a commodity mais importante do século XXI, que é o petróleo, né? Mas isso a gente entra depois para poder explicar melhor isso. Tá. Mas acho que a gente já pode entrar nesse assunto logo, que agora fiquei curioso. Como que... Porque o petróleo é um dos interesses desses países, né? Certo. E aí, assim como você falou também, Henrique, sobre a parte do Ocidente tá envolvido, que aí, por causa desse envolvimento elitista, né, a gente acaba chamando de guerra mundial. Mas aí, esses interesses já não abalam totalmente a parte tanto econômica quanto as relações políticas dos países, já não pode ser chamado de uma guerra em escala mundial? Por isso que eu falei para você sobre a questão da guerra econômica. Ela já é uma guerra comercialmente global. Porque você, num mundo globalizado, uma vez que você mexe com uma commodity tão importante quanto o petróleo, você começa a afetar mercados no mundo inteiro. A gente já está com, acho que hoje o preço do barril do petróleo bateu mais de $100, certo? Teve outro dia que ele bateu 120, ele só caiu por conta de algumas declarações de alguns líderes falando que vão escoltar os navios no Estreito de Hormuz. Inclusive é um bom momento para colocar o mapa do Estreito de Hormuz para a gente dar uma olhada. Coloca aí, técnica, por favor. Para a gente ter uma noção do que a gente está falando, tá? Essa região que nós estamos vendo aí no mapa, a gente chama de Estreito de Hormuz. Qual região? Essa região aqui do Golfo Pérsico, que vai descendo até tudo aquela parte isso. do chifrinho ali. Tudo isso é o Estreito de Hormuz. Entendi. Tá? Nessa região passa aproximadamente 20% do petróleo mundial. Tá. 20%, é muita coisa. Tá? A gente tá falando do petróleo do mundo. Porque sai petróleo da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar, certo? Do Kuwait e do Irã. Certo? Esse é um ponto principal. Esse petróleo ele vai para vários lugares. Então ele sai dali, ele vai para a região pega o caminho ali para o Canal de Suez, no Egito, no Mar Mediterrâneo, ele vai para a Ásia e tudo mais. Qual que é o ponto que começou o conflito? Vocês sabem ou ouviram falar do conflito, quais são os motivos oficiais dele? Então, Não, é uma não coisa sei. que eu também queria perguntar, porque eu sou uma pessoa completamente desantenada. Eu não sei o que tá acontecendo, é uma coisa que eu preciso até, melhorar. Mas eu sei que tá acontecendo uma guerra. Mas, gente, qual que é o contexto? Henrique, você fala o motivo oficial, eu falo oficioso? Qual que é o motivo oficial? O motivo oficial, o Henrique fala. Como que do nada, que nunca é do nada, mas como que agora as pessoas estão começando a falar disso? Tem muito a ver com um tópico que mexe muito com as pessoas, que é a questão de armas nucleares e armas químicas. Acho que as pessoas... perdão interromper, mas só um adendo. Não, manda bala. As pessoas acham que só fica sério quando... tem bomba nuclear. Bomba, Isso, vamos ser isso. atacados. E é curioso que assim, aí a gente tem o maravilhoso mundo das contradições, né? Porque quando a gente fala dessa questão do Irã, a gente está falando de uma época intervencionista, inclusive na América Latina. Tivemos a questão da operação militar contra o Nicolás Maduro na Venezuela, tratando aqui de modo exclusivamente tático. A Venezuela ela tem terras raras, ela produz petróleo, e a captura, para não dizer sequestro, de Nicolás Maduro foi uma missão militar assim absolutamente perfeita. Impecável. Então, isso veio há bastante tempo, os Estados Unidos já estava pensando Sim. nisso. Isso, mas foi assim, de uma execução que provavelmente isso vai entrar nos livros de estratégia militar. Então os americanos oficialmente não perderam soldados, que é o que interessa. Eu sei que a gente fala assim, mas
morreram venezuelanos, mas a gente tem que lembrar que quando quem está atacando, não existe essa preocupação. Morreram cerca de 60 venezuelanos. Isso. E aí nós tivemos esse momento que já foi um indicativo de como que os Estados Unidos estariam aumentando uma pressão contra regimes que são opositores a ele. Então isso já foi um sinal, né? E aonde que o Irã entra nisso? O Irã, ele é um regime que ele está muito isolado, mesmo dentro de outros territórios árabes, né? O Irã ele não tem apoio de outros estados vizinhos e surgiu, já surgiu faz um tempo, na verdade, a ideia de que o Irã ele estava processando urânio numa pureza maior do que a necessária para você usar em eletricidade. Como que funciona isso? Você tem uma centrífuga e o urânio, para você poder usar na energia nuclear, ele precisa estar refinado a 3%, o que não é um processo... Só 3%? Só 3%. Não é um negócio absurdo. Tanto é que o Brasil domina essa tecnologia já há muito tempo. A gente tem esse processo. Vamos pelos navios não, submarinos, não é? Isso, a gente vai ter agora um submarino nuclear. O nuclear precisa de um pouco mais. Então, porque daí ele já entra num outro nível. Para você conseguir uma bomba nuclear, você está trabalhando acima de 93% de pureza. Nossa, bem diferente. Bem diferente. Né? A menos seja uma bomba suja. O que é uma bomba suja? Usam-se resíduos nucleares, são colocados numa bomba normal e, na verdade, ela não tem uma explosão nuclear, ela tem uma dispersão de material nuclear. Dos resíduos que estavam lá dentro. Era mais uma arma química do que realmente Exatamente. Tá. Fazendo uma analogia, assim, é aquele acidente radioativo que aconteceu em Goiânia. É tipo isso. Tá. É uma questão de contaminação, não é uma questão de explosão propriamente dita. E aí, Israel vem fazendo essa pressão contra o Irã, né? No sentido de dizer, olha, vocês têm arma nuclear, tem arma nuclear, e precisamos resolver as armas nucleares, vamos atacar para ter armas nucleares, para que não tenha armas nucleares. Só que, curiosamente, o país que está reivindicando isso é o único país na história da humanidade que já usou efetivamente armas nucleares numa guerra. Então, você tá falando do único momento, o único país lá, a famosa Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, quando você tem o primeiro lançamento real de artefatos nucleares contra uma população predominantemente civil. Então, parece que gira um pouco daquele clima do tipo assim, eu tenho medo que façam comigo o que eu fiz com você, entendeu? Tá. E aí, por conta dessa justificativa do arsenal nuclear, que já foi inclusive desmentido, tá? Isso não cola mais, porque a Agência Internacional de Energia Atômica já emitiu um relatório oficial dizendo que em todas as instalações em que ela esteve, não existe condições do Irã produzir material com esta pureza ou que ele já tenha armas nucleares. Então, assim, não tem. Entretanto, você precisa continuar essa narrativa por causa de apoio popular. Então você cria uma condição de medo do tipo, olha, eles têm armas nucleares, eles vão nos atacar com armas nucleares. E é curioso, porque a França tem armas nucleares, o próprio Estado de Israel tem armas nucleares. Mas ninguém fica em cima. Tipo... A China, por que ninguém ataca a China com as armas nucleares chinesas? Porque ninguém ataca a Coreia do Norte. Exatamente, que são países que, assim, concretamente, declaradamente, e falam isso com um orgulho muito esquisito, têm armas nucleares. Agora, um país que diz, não tenho, não vou fazer, não pretendo fazer, instituições internacionais dizem que não tem, por que esse país é atacado? Então isso tem mais a ver com relações internacionais, crise do petróleo, tem mais a ver com um golpe que talvez tenha dado errado, a gente pode conversar também sobre isso depois, do que objetivamente essa denúncia oficial, assim, que já foi comprovado que ela não tem base na realidade. E também eu acho que ficaria um desfecho muito feio pra nação que tava acusando, tipo, galera, foi mal. Nos confundimos, não tem nada errei, não. Fui moleque. Aí já é uma observação minha. Eu acho que isso tem mais a ver também com uma narrativa que os Estados Unidos não estão conseguindo emplacar. Porque quando a gente pega, por exemplo, a Guerra do Golfo, a Segunda Guerra do Golfo, quando eles vão invadir o Iraque pela segunda vez, eles usaram muito uma narrativa de luta contra o terror. Né? E o que era o terror pra gente? Pra gente que é mais velho, a gente lembra bastante disso. É a guerra contra o terrorismo, depois dos atentados de 11 de setembro. Isso comoveu muitos norte-americanos. Foi a primeira vez que eles foram atacados no solo americano por um grupo terrorista de uma forma tão grande, tão simbólica. Porque, você derruba 2 prédios gigantescos em Nova York.
É um negócio que abalou os Estados Unidos. O índice de recrutamento aumentou muito e tudo mais. Então existia meio que um aceno da sociedade americana que permitiu que as guerras acontecessem contra o Afeganistão e contra o Iraque. Derrubaram Saddam Hussein e invadiram o Iraque. Dessas duas, uma deu certo na derrubada de governo. A outra foi um fracasso. Porque os Estados Unidos ficaram vários anos no Afeganistão e quando eles botaram o pé para fora, o Al-Qaeda voltou ao poder. Né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos está tentando criar de novo uma narrativa que segue a mesma cartilha, que é, olha, eles têm armas nucleares, eles têm um programa de mísseis balísticos que pode virar a ser um míssil intercontinental, então a gente precisa fazer alguma coisa para acabar com eles agora. Né? Tá. Afinal de contas, é um governo jihadista, certo? Islâmico, um Estado teocrático que, na visão dos Estados Unidos, é intolerável. Lembrando que Israel também é um Estado teocrático. Exatamente, Israel também é um Estado teocrático, a gente não pode esquecer disso. Só que parece que tem alguns que a gente aceita e outros não. Tá. E aí, qual que é o, então, real motivo, Léo? Aí o oficioso, certo? Tá. O oficioso, né? Que ninguém fala abertamente, mas apesar do Trump ser bem verborrágico, né? Às vezes ele fala sem querer, né? Quem acompanhou os discursos dele sobre a Venezuela percebeu que ele começou com aquele discurso sobre cartel de drogas e terminou falando... Chega a ser até engraçado. Você sabia que foram retiradas as acusações contra o Maduro? Eu fiquei sabendo. Ele foi preso com a justificativa de tráfico de drogas e daí os promotores não conseguiram comprovar que ele tinha relação com o cartel de Los Soles, que é por tráfico de drogas. E aí, depois dele preso, mudaram a acusação para defesa de regime ditatorial, uma coisa assim, tipo... Enquanto ele ainda ficou super preso. coerente. Isso. Exato, porque a acusação contra ele é muito abstrata. Você muda a regra do jogo. Você acusando de você ser um ditador. Tá, mas era do seu país? Não, então você está me prendendo. Você percebe como não faz muito sentido? Então, quando a gente analisa essa ação, que foi no ano passado, foi finalzinho do ano passado, né? Foi. Finalzinho do ano passado, onde você pega o Nicolás Maduro, que está em cima de um país com a maior reserva de petróleo do mundo. Aí você corta para 2026, começo do ano, você vê uma ação militar contra um país que também tem uma grande reserva de petróleo e que seu principal comprador é a China, a gente começa a ver um padrão aqui. Tá. Vocês entendem que o motivo oficial agora não fica mais tão palatável? Sim, é realmente a busca pelo petróleo, né? Exato. Então, esse é o ponto. E Não. o Irã nunca, apesar do Irã ter todos os seus problemas, apesar de ser um país que tem um Estado teocrático... Quantos países o Irã destruiu? Nenhum. Teve a guerra Irã-Iraque nos anos 80, que foi Incentivado porque o pelos Iraque invadiu o Irã. E aí foi incentivado pelos Estados Unidos. E foi isso. Foi literalmente isso. Mas vocês acham que essa busca que os Estados Unidos incessável tá tendo por achar motivo para atacar, achar motivo para dominar, seria uma coisa mais social, tipo, para prevalecer a hegemonia, ou Vamos uma lá. coisa mais econômica ou diplomática? Agora a gente vai entrar numa parte econômica. Tá? O petróleo é negociado em qual moeda? Dólar. Dólar. A gente chama esse sistema de petrodólar, certo? Então, todo barril de petróleo comercializado no mundo tem que ser comprado e adquirido por dólar. Só que existiram, ao longo do tempo, países que eram embargados para poder fazer com que essa pressão econômica caísse sobre eles. Entre eles, a Venezuela, que não podia vender petróleo para ninguém. Se você vender petróleo ou comprar petróleo da Venezuela, o que é o embargo? Você não pode mais comercializar com os Estados Unidos ou comprar as coisas em dólar. É tipo um São sanções. pacto São sanções. colonial, só que menos Exato. sofisticado. Então, quem comprava petróleo da Venezuela? Cuba, China comprava um pouco, a Rússia também comprava um pouco, mas era só por ajudar. Porque a ela não Rússia precisa- tem uma produção de petróleo. na né? região ali da... Qual que é o nome da região? Não sei do que é isso. A Vocês região querem da pesquisar? Sibéria Sim. e tem um outro lugar que eles pegavam, a Península da Crimeia. Eu não vou lembrar agora, tá? De cabeça. Mas eles têm bastante reserva de petróleo, a Rússia, para poder se manter e até mesmo abastecer alguns vizinhos. Então eles só compravam por uma Eles questão são de... completamente autossuficientes. Eles não precisavam, né? Então era China comprava da Venezuela, a Rússia comprava um pouquinho e tudo mais, e Cuba comprava da Venezuela, né? Por conta que eles estão fora desse sistema de pagamento americano, que é o sistema SWIFT e o sistema petrodólar. Eles são em países embargados, então eles começaram a se ajudar. O que aconteceu? Hoje em dia, a maior parte dos países tem uma relação econômica com a China muito forte por um simples motivo. Ela é a fábrica do mundo. Tá. Certo? Então a China foi adquirindo parceiros comerciais que os Estados Unidos marginalizou. Então, eu não compro petróleo do Irã. Então a China compra. Eu não compro petróleo da Venezuela. A China compra. Ela foi trazendo essa galera para o seu leque de parceiros comerciais. Isso foi um problema para os Estados Unidos. Por Porque quê? pela primeira vez alguém começou a negociar não em dólar. Tá. Você entende?
Então a hegemonia dos Estados Unidos econômica está sendo questionada. E isso é péssimo para eles. Porque a partir do momento que você começa a comprar em outra moeda, você deixa de comprar o dólar para poder fazer a compra de outros produtos. O que isso vai acarretar na moeda americana? Se ela começa a ter moeda em excesso no mercado que ela não consegue passar para frente. É inflação. Que é o que está acontecendo. Inclusive a briga do Trump com o governo brasileiro foi para tirar o Pix. Porque o Pix reduz o uso de cartão. E quem controla o cartão são eles. Mas como que eles... tudo genial. Como que eles ganham dinheiro? Tipo, por que eu comprar um barril em dólar... Tipo, o que os Estados Unidos ganham com isso? Além da hegemonia, claro. A gente gosta muito de falar que o Brasil e o governo brasileiro é muito endividado, que ele gasta mais do que ele arrecada, certo? Quantos você acha que os Estados Unidos gastam mais do que arrecada? Qual a porcentagem? Bastante, eu acho. Eu vou te contar uma coisinha. O governo americano ele está com uma dívida de aproximadamente $1 trilhão. Mas... A mais do que ele arrecada. $1 trilhão. Tá. Eu não consigo nem imaginar os juros desse Eu negócio. também não consigo. E aí, para ele poder manter esse sistema, ele tem que fazer o quê? Ele vai emitindo moeda, certo? Títulos da dívida americana, para as pessoas poderem continuar comprando a moeda americana para poder fazer negócios. Se você tem um país que começa a não utilizar essa moeda e outros começam a ir na sequência e fazer a mesma coisa, porque, será que eu posso usar a minha própria moeda para poder comprar produtos de outros países? O dólar deixa de ser utilizado. Consequentemente, inflação. E se os Estados Unidos não conseguirem escoar essa moeda, eles simplesmente quebram. Não vai ter como manter isso. Tá. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é um sintoma, eu posso falar, acho que assim, né, Henrique, de um declínio de império. O Império Americano e o Império do dólar está caindo. Com certeza. Isso não é uma torcida ideológica. Isso não é uma torcida ideológica. Isso daí existe um consenso nos economistas que isso está acontecendo. E aí acontece o seguinte, o pior momento para o Império, quando ele está caindo, é que ele fica agressivo para tentar sustentar. Tá. O Stella já comentou. Beijos, Stella. Beijos, Stella. E o Império nunca cai sem atirar. É isso. Então, olha como tá coerente o que a gente está dizendo aqui. Então, o que a gente está vendo agora é o Império atirando. Então, o que eles fazem? Como eles não conseguem ampliar a hegemonia deles, porque ela já foi quase que permanentemente deteriorada, tipo, hoje o Brasil tem relações maiores com a China, por uma razão muito simples. A China ela não ameaça a gente. Não é só uma questão econômica. Tem isso também, tá? Porque enquanto os americanos promovem embargo, a China traz linha de trem, né? Traz transporte, constrói portos. Então você tem essa diferença no tratamento das relações internacionais. O multilateralismo. Exatamente. E aí acontece que existem duas formas de eu conseguir ganhar espaço. A primeira é recuperar o espaço perdido. Só que os Estados Unidos já perceberam que isso não vai acontecer porque hoje eles não são um parceiro econômico confiável. Por quê? Por causa das taxações. Por causa das taxações. E aí, e também por causa da falta de suporte que a Ucrânia está tendo na guerra. Isso foi um recado importante, porque a Ucrânia ela pediu armamento e os Estados Unidos parou de enviar armamento para a Ucrânia. No começo a gente achou que era birra, só que hoje a gente sabe que não tem armamento. Não? Para você ter uma ideia, para poder mandar Tem como colocar o mapinha ali de novo? Valeu, querido. Acontece o seguinte, os Estados Unidos, eles estão baseados principalmente aqui na região do Catar, certo? É aí que é a ponta de lança deles. E aqui existem algumas ilhas, né? Tem uma ilha maior que essa daqui, que provavelmente vai ser a ilha que vai ser... Esqueci agora o nome dela, o nome árabe, não me cobrem. É Kashmir, uma coisa assim. Dá um zoom aí pra ver o nome da ilha. Não, ela é pequenininha, nem vale a pena. Essa ilha, essa mancha que tem na tela. Então, acontece o seguinte, fica tranquilo. Aí acontece que essa ilha, ela é um entroncamento importante, né? E os americanos no Catar, eles estão faltando sistemas de bateria antiaérea. Então eles removeram baterias antiaéreas e navios cruzadores Aegis. Aegis é um sistema que ele cria uma espécie de uma bolha de defesa em níveis em cima do navio. Como assim? É tipo o Dome de Ferro de Israel, só que no mar. Isso. Você tem um sistema de mísseis que protege de ataque de mísseis e drones. Isso. Tá. Em várias camadas. Então, tipo assim, tem uma camada de longo alcance, que pega alvos até 200 e poucos quilômetros. Caramba. E aí você tem uma camada intermediária de 100 e poucos quilômetros e um sistema, uma plataforma de canhão chamado SEALS, que é aqueles canhões rotatórios assim, que é para mísseis até 2 quilômetros. Então ela cria várias camadas de defesa. E esse sistema ele é tão importante que para a defesa aérea que ele foi removido da Coreia do Sul, ele foi removido do Japão e foi enviado para o Catar.
pela ausência de armamento americano. Então, até agora, a guerra ela custou mais ou menos 1,1 bilhão de dólares por dia. Essa guerra do Irã. Só essa. Só essa. Mas 1,1. Eu não entendi porque foi tão cara. Porque os Estados Unidos ele tem um problema sério, que ele não tem mais bases na região para manter essa operação de uma forma um pouco mais econômica. Acho que não tem aliados. Qual que foi a primeira atitude do Irã? E essa parte é inteligente, tá? Não tô dando mérito aqui de defesa, mas essa parte foi muito inteligente. Estamos falando de coisa militar, de estratégia militar. Eles estão fazendo uma prática que a gente chama de guerra assimétrica. O que é guerra assimétrica? O Irã, ele sabe que ele não é a maior potência militar do mundo. Certo? Ele não tem condição de peitar as Forças Armadas Americanas. Então o que eles estão fazendo? Bota o mapa de novo. Gente, pode deixar o mapa aí, deixa o mapa mesmo. Gente. Tirou o mapa por quê? Né? E o que eles estão fazendo então? Eles começaram a bombardear várias bases que os Estados Unidos têm. Eles têm base no Catar, eles tinham uma base de satélites e radares no Catar, foi destruída. Eles tinham uma base no Kuwait, que também foi destruída pelo Irã, que jogou um monte de drones e mísseis lá. Por que nesses lugares? Por conta que são bases americanas em territórios que são mais países próximos. Neutros, tecnicamente. Só que assim, gente, vamos lá. Assim, você tem uma base militar no seu território de um outro país. Aí esse país começa a atacar o seu vizinho. Você é neutro ainda? Não. É uma pergunta sincera assim que eu faço. É uma questão, vamos pensar do ponto de vista militar. Essa base vira alvo. Essa base vira alvo. Tá? Então eles começaram a atacar essas bases, o Irã conseguiu destruir essas bases e fez com que os americanos agora Os portos também. Sim. Eles não têm como desembarcar os armamentos. E está fazendo com que os americanos sejam obrigados a buscar esses arsenais militares e munições em outros lugares, mais distantes. Então está saindo mais caro para os Estados Unidos. A base mais próxima é a base de Diego Garcia, Que é fica uma base na África quase. que é uma base inglesa, que nem americana é. Exato. Eu vi também que estavam tentando destruir os porta-aviões que ficavam, tipo... Os porta-aviões eles não vão conseguir. Não vão. Que estavam lá. Eu não sei se... Eu só vi a notícia, assim, não sei se deu certo. A estratégia deles é parecida com o que eles usaram e estão usando em Israel, que é qual? Eles chamam de lançamento de saturação. Então funciona assim. Primeiro é o custo, tá? Bota aquela foto do Shahed, não sei se você consegue. E o aí. Shahed, sim. Gente, olha, meus sinceros agradecimentos. Isso. Os meus sinceros agradecimentos para. Cara, você está fazendo um rebuliço, Arthur, para atender a gente. Muito obrigado, cara. Você é maravilhoso. Esse daqui é o Shahed. Ele é um drone barato. A produção dele custa em torno de $50 mil. Acho que é menos. Cada um. Acontece o seguinte. Perdão, desculpa interromper. Não, pode Quanto falar. custa um super drone para produzir? Se isso é barato, Tipo, Aqueles melhor aqueles assim. grandes que Israel Ah, usa, não, Estados os Unidos. Reaper, Uns estamos 2 falando milhões, 3 milhões. no mínimo. Porque Quanto? um Pra drone, ele é, produzir. Uns 2, 3 milhões. um drone ele é tão caro, que na verdade assim, a gente fala de drone, mas o termo não é bem esse, tá? Na verdade ele se chama munições vagantes, é o termo técnico que se usa. Drone é aquele que se usa para filmar casamento. Entendeu? Eu pensei aquele Esse daqui. que o Gil usa no evento da escola. Isso. Exato. Esse daqui é uma munição vagante. E esse Shahed, ele tem algumas características interessantes, que ele é barato de construir e ele é lançado nos chamados enxames. Então, como que o Irã está atravessando as defesas de Israel e as defesas de outros países, já que são países tão avançados, né? O Iron Dome e tudo mais. Primeiro, eles lançam foguetes muito baratos mesmo, mais baratos do que $50 mil. Tipo, mas e tem algum estrago? Existe, De fato? Não, porque a intenção não é essa. A intenção é o quê? A intenção é fazer o sistema antiaéreo, detectá-lo e atacá-lo. Então você usa um míssil de 4, 5 milhões. Eles estavam usando o Patriot Pack 3. O Patriot Pack 3, ele custa $6 milhões cada míssil. Então eles usam um míssil de $6 milhões para tentar destruir um drone de $50 mil. A conta não bate muito. Porque você está saturando o sistema. Foi Você isso que não eles tem... pensaram. Isso. Entendeu? Então o que a gente faz? A gente joga um monte de coisa e daí o sistema antiaéreo, o Iron Dome, aqueles sistemas que a gente vê funcionando, eles não têm operação humana. Eles são radares que detectam e disparam sozinhos. Então ele joga uma quantidade imensa de foguetes baratos. Esse sistema ele satura as defesas, ou seja, vê muito mais do que o sistema antiaéreo consegue fazer, consegue defender, e ele não é recarregado a tempo de esperar por uma outra onda. E aí Isso é você vê muito aqueles genial. vídeos de repente um míssil acertando. Isso. Ou de repente também, com os iranianos são espertos, lançando os mísseis bons que eles têm depois. Então ele lança aquela onda de mísseis gigantescos antes. E aí quando o sistema está recarregando, eles lançam Os hipersônicos. o Fata 1 ou o Fata Fata 1, 2, Fata que 2, são sim. mísseis muito fortes deles. Que são mísseis supersônicos. 6 vezes a velocidade do som. Esses mísseis, para você ter uma ideia, eles não destroem pela explosão. Eles destroem pela energia cinética. É? Então tipo, não tem... Não tem necessariamente uma ogiva. Ele destrói pela energia cinética.
Ele voa a 7, 8 mil quilômetros por hora. Caramba. Isso dá quantos max, mais ou menos? Dá 6 ponto alguma coisa. Mark 6, 7, né? Então assim, aí esses drones aqui que vêm sendo tão empregados, eles têm uma ogiva aí que, se não me falha a memória, eu estou falando aqui ó, de cabeça, Ele posso pesa estar errado. 200 quilos. Isso. Então estamos falando de uma ogiva aqui de 70 e alguma coisa quilos. Cara, isso é muito explosivo. Isso é que você derruba assim, metade de um prédio, assim, com uma facilidade impressionante. Tá. Então, é esse tipo de coisa que está apavorando as defesas antiaéreas americanas, porque eles subestimaram. Eu vi um relatório que saiu na CNN de que os americanos já gastaram nesse conflito 50% das defesas aéreas disponíveis na região. 50%? 50%. E eles estão com dificuldade para repor, porque não é só repor. Você precisa repor e você precisa ter uma reserva estratégica. Porque você também é inimigo da China, você também quer proteger Taiwan, você também quer atacar outro país que ataque. Você também Porque quer não atacar. é só o Irã, né? Tem Porque não é outros só o Irã. países. Então eles estão simplesmente sem armamento. Tá esgotando tudo. Está esgotando tudo. E o que a China faz enquanto isso? Estoura a pipoca e dá risada. Tá, entendi. Sabe por quê? Isso é um ponto interessante. Esses mísseis, eles precisam ter alguns tipos de materiais para poder ser feitos. Por exemplo, os próprios Fatah. Cabeça de guiamento. O Fatah 1, o Fatah 2 do Irã, eles têm uma coisa chamada giroscópio dentro. Que é feito uma bobina que você gira rápido para poder fazer o deslocamento do míssil, né? Esse deslocamento é feito através de bobinas elétricas. O que tem dentro de motor elétrico, gente? Ímã. Ímã é feito com o quê? Com um material específico, que é o que a gente chama de terras raras. Quem é que domina a produção de terras raras mundiais? Não é aquele imã que você usa na na geladeira geladeira, para né? colocar Daquele souvenir, super tá? Não é tão É. simples assim. É neodímio e tal. neodímio. Esses ímãs são feitos com o quê? Com terras raras. E quem domina a produção de terras raras mundial? A China. A China. Vocês entendem? Então, os Estados Unidos estão com dificuldade de repor, inclusive, esses mísseis, porque ele não está conseguindo peças. A China não faz trocas comerciais com os Estados Unidos? Ela suspendeu. Ela Quando? fazia Tá essas trocas suspenso até... por conta das guerras tarifárias que começou a acontecer com a China. Primeiro suspendeu as terras raras para uso militar e agora suspendeu para uso geral. Porque os americanos, vamos só aqui apontar uma coisa. Os Estados Unidos também barraram a venda de componentes eletrônicos sofisticados para a China. Então a China olhou e falou assim, a gente está vendendo para vocês as terras raras para equipamentos que vocês produzem que a gente não tem acesso, então não vai ter terra rara também. Tá. E vocês acham, tipo, A China, ela assume uma postura bem firme, né? bem firme, né? Economicamente sim, mas militarmente não. Não? Ela não Tanto vai é que se a envolver China, militarmente nisso. ela não se envolveu nisso. Mesmo o Irã, como o Léo muito bem colocou, fazendo parte do interesse geopolítico do petróleo, parte da China, a China só emitiu notas de repúdio. Eu ia Ela ainda não teve uma postura incisiva. Eu ia perguntar uma coisa relacionada a isso. Vocês acham mais relevante no contexto tipo mundial a nação ela ter domínio sobre tipo o petróleo ou ela ter sobre armamento nuclear? Porque são coisas que tipo assim, consequentemente uma coisa vai afetar a outra, mas É poder, né? É que assim, a tecnologia nuclear ela é uma tecnologia de uso dual. Né? Você pode usar tanto para poder fazer equipamentos mais avançados médicos, energia, radioterapia, raio-x, quanto a bomba nuclear mesmo. Então, se você domina esse cenário, você tem uma tecnologia que pode ser usada tanto para fins bélicos quanto para fins pacíficos. Né? O maior problema é que ela exige muito conhecimento técnico. Então, assim, por mais que o Irã seja um país com seus problemas, ele tem mulheres atuando na área da engenharia. Eles têm escolas de mulheres treinadas para poder aprender matemática, ciência e tudo mais, para poder fazer míssil e equipamentos militares. Então, é um país com contradições e nuances, né? E o Irã, ele até esse momento não tinha interesse explícito de produzir arma nuclear. Agora, vamos fazer um exercício mental aqui. Você está sendo atacado de novo por uma superpotência. Um dos fatores, aparentemente, é que você não tem arma nuclear. Então, se a desculpa era arma nuclear, parece que eu estou dando um argumento válido para esse país agora começar a produzir arma nuclear. Certo. Entendeu? E, assim, vamos ser sinceros, gente. O Irã, apesar de não ter enriquecido o urânio aquela capacidade, agora talvez seja uma possibilidade de ele começar a pensar. Tá. Então, no fim das contas... E o Irã ele é quase autossuficiente em armamento, viu? O Irã, ele produz o próprio armamento. O Irã ele é muito especialista em tecnologia reversa. Não é um armamento novo. Eles têm, na verdade, armamentos muito antigos, da época ainda de 1979, na época da Revolução Islâmica. Porque até 1979, a relação do Irã com o Ocidente era uma. Depois fica outra. Que daí você vai ter a Revolução Islâmica, sai o Shah, que era apoiado pelos Estados Unidos, né? E entra o Ayatollah,
que é o regime atual, que é um regime teocrático e tudo mais. Isso vai provocar um rompimento com as relações com o Ocidente. Só um aviso, tá? O chá reza pra leve, não o chá de verdade, tá? Isso. Só que é o seguinte, até esse 1979, o Irã, como era aliado dos Estados Unidos, eles tinham recebido equipamentos que nenhum outro país tinha. Os americanos não tinham nem autorização do Congresso para vender esse armamento. Os F-14 Tomcat. Eles tinham F-14. Ninguém tinha esse negócio. O Irã? Quem assistiu aí, Ainda tem, a na galera verdade. que os pais tiveram o pai assistindo, quem assistiu aquele Top Gun? Top Gun, o primeiro. É o caça que o cara voa. Mas por que É que bem ele tem pré-histórico, que né? esse armamento? Porque esse caça, ele era a única plataforma para lançar um míssil chamado AIM-7 Sparrow, que é um míssil que na época ele tinha um alcance mais estendido de todos os mísseis. Hoje em Acontece dia que ele é não um é míssil mais. grande. Não é mais, a tecnologia evoluiu bastante. Mas ele era um míssil grande demais para outros caças. Certo. Então o F-14 ele é absolutamente imenso. Então ele comportava esse tipo de armamento. Como interessava geopoliticamente para os americanos terem um tipo de aliado que tivesse esse tipo de armamento, foi permitido. E foi uma quantidade enorme, foi 400 e poucos caças. Só que além disso, eles tinham o Chieftain, que é um tanque inglês. Eles tinham F-4 Phantom II, que é um caça americano também, que para a época era muito avançado. Os F-5 Tiger II, que também era um caça americano, que o Brasil ainda opera até hoje. Então, o que os iranianos fizeram depois da Revolução Islâmica? Tecnologia reversa para poder manter esses veículos operacionais. Então, basicamente tudo que eles têm são equipamentos muito obsoletos, só que pesadamente atualizados, com exceção dos F-14. Que é um pouco mais trabalhoso você fazer atualização tecnológica. Mas, por exemplo, os Chieftain, que eram tanques dos anos 70, eles foram atualizados a padrões ocidentais. Então, isso eles quer dizer? são de uma qualidade muito boa. Uma melhor blindagem, Uma melhor motores mais blindagem, modernos. um armamento maior. Eles adequaram canhões russos em tanques americanos. Era uma bagunça deles lá, até por conta de uma cadeia de suprimentos. Só que isso faz com que eles tenham uma força armada, e tudo isso faz parte da tal da guarda revolucionária iraniana, que está todo mundo falando, que é uma espécie de divisão ideológica dentro do exército iraniano. Então, tipo assim, você tem o exército iraniano, que são militares de carreira, e você tem a guarda revolucionária, que além de serem militares de carreira, são profundamente ligados ao regime. Então, a guarda iraniana, eles acabam tendo esse equipamento de ponta. Então, assim, eu pessoalmente acho que os americanos eles não vão botar a bota no Irã. Eles vão ficar fazendo ataque aéreo. Isso que a gente está vendo, você pode se preparar que a gente vai ver isso. Tô fazendo aqui se eu tiver errado, me perdoem, tá? Que futurologia é um problema. Mas, assim, o que eles vão fazer é usar países vizinhos, povos vizinhos com outros interesses. Por exemplo, os curdos. Então, eles vão prometer para os curdos uma parte do território, o Kurdistão, e vão dizer, olha, a gente dá uma parte do Irã para vocês, mas aí vocês atacam. Isso vai ser bom em termos de popularidade do governo Trump, porque não vai morrer americano na guerra, quem vai morrer são os outros, e vai atingir os objetivos dele, que é acabar completamente com a influência política do Irã. Entenda que a ideia do americano não é mudar o regime. Eu vou usar a Venezuela como exemplo. Tá bom. Nicolás Maduro foi sequestrado. Ficou a vice-presidente dele, que foi eleita junto com ele. E ela se tornou um governo reconhecido pelos Estados Unidos. Então o problema não é ditadura. O problema é eu gostar da ditadura. E se o problema fosse ditadura, os Emirados Árabes teria caído faz tempo. E outra, gente, eles teriam capturado também a vice-presidente, acabado com o governo, metido um gringo lá, um brancão lá de 1,90 m e bermuda caque e sapatênis sem meia pra governar a Venezuela. Meu Deus, que específico. Então, aquelas camisas coloridas de botão com desenho de palmeira. Então assim, teriam feito isso. E não foi isso. Então a intenção deles com o Irã não é pacificar, não é nada disso, não é assim. O problema com o Irã não é ditadura. É que o ditador que está no Irã não é apoiado pelos Estados Unidos. E agora o novo que entrou, que é o filho, né? Eu esqueci o nome dele. É o filho dele, isso. É o mesmo nome. Mas ele é apoiado agora pelos Estados Unidos ou... Não. Ainda não tem alguém à altura. Eu vou ser sincero, eu também não sei muito sobre a história dele, eu precisaria estudar mais para poder te dizer, mas a galera diz que ele é um pouco mais radical do que o pai. Porque, por exemplo, um dos fatores que faz com que eles não tivessem armas nucleares era uma resolução que o pai dele tinha assinado. Especialmente quando explodem seu pai. Né? Exatamente. Né? Então tem esse detalhe também que não ajuda muito. Tá? Mas isso é uma coisa também que é interessante da história do Irã, porque a gente não pode esquecer que o Irã ele é descendente do Império Persa. Eles falam Farsi, que é uma variação do persa antigo. Então, mesmo que os Estados Unidos consigam fazer essa articulação com os povos curdos, o que eu não duvido que vão conseguir fazer, destruir o Irã como nação é praticamente impossível.
Virou outra Líbia. Líbia tá em guerra civil faz sei lá quantos anos, cara. Derrubamos o governo da Líbia, derrubamos o governo da Síria, derrubamos... Gente, não muda. Não muda. Não muda. A única pessoa que se dá bem com a guerra são os senhores da guerra. Sim. Que vão continuar vendendo armamentos e vão continuar ganhando disso. A Lockheed Martin deve estar adorando essa guerra. Que é a empresa que faz mísseis. O F-35 lá da foto que pegou. O F-35 da foto que a gente colocou, que é um caso também norte-americano, que é super caro. É muito caro. Se eu não me engano, a faixa de preço dele tem 180 milhões de dólares. Então, esse daqui, quer falar dele, não? Não, pode falar. Posso falar? Eu tenho uma certa obsessão por armamento. Gente, desculpa. Eu sei que parece um defeito de caráter horroroso, mas... Não, mas é incrível. Nessas horas é útil. Para podcast serve bem. Serve. Esse daqui é o F-35. É um caça extremamente problemático. Mas ele é espinha dorsal hoje da Força Aérea Americana. Porque eu sempre, toda hora que falam sobre armamento, falam que o principal. F-35 que é coluna, sabe? O que sustenta isso. o avião mais, assim, o melhor que tem. É quase. Por que ele é? Porque o melhor não é ele. O melhor curiosamente, o melhor é o anterior a ele, O cara. F-16? O F-22. Ah, tá. O F-22, existe um negócio chamado RCS, que é Radar Cross Section, que é o quanto um radar identifica um avião. Tá. E isso é feito em metros quadrados. Um F-22, ele aparece no radar do tamanho de uma andorinha. Tá, fica bem pequenininho. Fica bem pequenininho. E Não é os só o poder radares... de atacar, né? E os radares, eles são treinados para ignorar coisas do tamanho de andorinhas. Então, já pensou se o radar pegasse uma andorinha? O operador do radar ia ficar maluco, velho. Ia ficar doido, né? Então, eles acabam pegando apenas objetos maiores. E o F-35, ele é um pouco maior. Usando uma analogia de bicho, ele ainda ele é invisível ao radar. Não é que ele é invisível ao radar, ele tem materiais que absorvem o radar. Então, como que funciona o radar? É uma onda que bate. Reflete. Deixa eu fazer virada para a câmera aqui, o pessoal ter uma visão gráfica. Você tem um objeto, aí você tem a onda do radar que ela bate e reflete. É por isso que o radar fica emitindo nos filmes aquele bip, bip, bip. Cada bip é uma onda que bate e volta, igual um morcego. O que esses aviões fazem é que eles têm os formatos, até o formato dos motores, né? Vocês estão vendo aqui da entrada de ar dos motores, o formato isso daqui é onde fica o canhão dele, a metralhadora dele, fica nessa ondulação. Os mísseis deles são acoplados dentro de uma coisa que abre para poder soltar É uma baía interna. Não é igual os mísseis antigos que ficavam embaixo da asa. Isso, você olha para ele, ele é liso. E aí o que ele faz? A onda de radar, ela bate e ela passa por ele. É por isso que ele é invisível ao radar. Caraca. Ela não retorna. Esse que é invisível. O F-22 também. É que o F-22 faz isso melhor. Tá. A Agora, versão por que não anterior é produz melhor. mais o F-22? Porque ele é muito caro. Mais caro que esse. Muito mais caro do que isso. Existe um bombardeiro americano chamado B-2 Spirit. Ele aparece no radar com o formato de tamanho de uma abelha. Só que cada avião desse custa 3 bilhões de dólares. É a aeronave mais cara fabricada pela humanidade. Sim. Tá. E ele é caro, Cada um. E ele Só tem 20. E ele é caro porque ele também tem que ter um supercomputador de bordo, porque ele tem problema de estabilização. Porque ele não tem cauda. E você precisa ficar pintando também essa superfície aqui preta. Ela não é uma tinta, ela é uma superfície que absorve o radar. Só que ela desgasta. Então a manutenção desses aeronaves é terrível. Esse F-35 aí, o Israel usa o F-35I Adir, que é uma outra versão do F-35. Mais barata. Não, ela é mais específica. Israel tem um relacionamento com os Estados Unidos tão profundo que assim, o F-35 é vendido para qualquer país aliado. Na verdade, sobre certas circunstâncias, até o Brasil poderia comprar o F-35. Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Eles não têm... Sendo um país aliado, é diplomacia da arma, entendeu? Sim. Você pode comprar. Mas ele tem uma... Quando ele vai para Israel, ele vai sem aviônica. O que isso significa? Ele é entregue desmontado dentro de um avião. E em Israel, eles colocam sistemas israelenses, eles colocam radar israelense, eles colocam completa. E só Israel pode fazer isso. Para você ter uma ideia, os outros países eles recebem o F-35 com o chamado Kill Switch, que é literalmente um botão via software que ele pode desabilitar o F-35 para garantir que ninguém vai usar contra os próprios Estados Unidos. Não só os Estados Unidos faz isso, mas a França também fez. Tanto que nessa guerra do Paquistão que rolou agora curta entre a Índia, onde teve um ataque entre Força Aérea Paquistanesa e Indiana, a Índia teve esse problema. Ela foi usar os caças, o RAF, né? O Rafale. O Rafale da França, e ela apertava o botão para disparar e não disparava, porque não chegava autorização para a França. Então o que aconteceu? Eles perderam um monte de avião. Certo, ficou obsoleto. O Paquistão arrebentou eles. Não é que ficou obsoleto, ele ficou... virou um enorme, caro e muito tecnológico peso de papel. Exato.
Tá. É muito bonito pra você dar um passeio, Então, mas se pra usar como arma Então de vocês guerra... percebem como a guerra está mudando? A gente está falando de uma aeronave que custa milhões de dólares versus um drone que custa 15 mil dólares. Entendeu? Então, esse tipo de guerra assimétrica que a gente está falando. O Irã percebeu isso e falou assim, eu vou investir pesado em um armamento que é meio ruim, mas que eu vou colocar tantos no ar, tantos ao mesmo tempo, que você não tem o que fazer contra eles. Um deles vai cair. Tá. E abre espaço para o meu grande míssil mais forte entrar. Tá. E estão rolando até armas mais baratas. Arthur, desculpa pedir pra você de novo colocar o mapa, cara. Não se preocupe. Obrigado. Tem Vocês que- estão vendo nessa curvinha de Dubai aqui? Sim, eu estou. Hoje é um campo minado. Funciona assim, ó. O que o Irã fez? Os Estados Unidos gostam da ideia do bigger is better. É literalmente esse o nome da estratégia, bigger is better. Então, eles têm os maiores navios, eles têm a maior força aérea. O Irã, ele apelou pro nós não temos dinheiro, então precisamos de pequenos. Tá. Small is better. Entendeu? Então, o que eles fizeram? Ao invés do Irã ter uma baita de uma frota naval, porque o Irã sabe... Gente, o governo do Irã, ele não é burro. Ele sabe que no X1, ele não vai vencer os Estados Unidos. E imagina num X50, que é contra todo mundo que tá em volta. Exato. A chance disso é nula. Apesar que os Então- Emirados Árabes também não tem força aérea nem nada. Não tem, mas... Bom, tem a maior força aérea americana, tá lá. É verdade. O americano tá lá. Aí assim, o que eles fizeram? Eles pegaram barcos, lanchas, fizeram lanchas, milhares de lanchas. Lancha, tipo... Mas lancha- lancha, lancha- aquela lancha- que o povo vai passear em Avaré. Sabe aquela que o pessoal vai pra Paraty? Tipo, vou na escuna, vou na lancha. Literalmente. E eles equiparam cada uma com 3 minas náuticas. O que é isso? Mina náutica tem vários tipos de minas, tá? A mais comum é uma bola que ela é cheia de botões. Ah, que aí quando tem uma pressão ela explode. Aí quando um barco encosta, aperta o botão e explode. Então você está usando uma mina que deve ter custado $2.000 para ser fabricada para travar 20% do comércio mundial de petróleo. Isso é inteligente. E por isso que o preço está subindo. Entendeu? A ameaça de minas. Porque assim, a gente quando fala em transporte de petróleo, a gente tem que levar em consideração o seguro dessa carga. Ninguém vai meter um petroleiro ali que custa... Só o petroleiro custa aí 200, 300 milhões de dólares o navio. Não estou nem falando da carga, estou falando do navio. Porque o navio é imenso, né? O navio é imenso. E ninguém vai botar um navio desse ali sem seguro. E seguradora nenhuma, em sã consciência, vai dizer... Não, tudo bem, a gente vai fazer o seguro, mesmo sabendo que vai explodir o navio, a gente vai perder dinheiro. Olha que... hello, capitalismo, né? Não existe investimento sem retorno. Tanto que a gente está vendo, por exemplo, que eles estão atingindo vários navios petroleiros como aviso mesmo. Eles avisaram, ó, a gente fechou o Estreito de Hormuz. Teve 2 babaca que acharam que não, e aí eles tomaram bomba. Então o que aconteceu é que os petroleiros tomaram porrada. Já e foram por conta- 18. Já foram 18? Já? 18 navios que estão... E não aprenderam ainda. E não aprenderam a lição. Porque eles estão sendo forçados também. Existe uma pressão geopolítica para que os países europeus estão ligando. Você vai passar com esse petróleo. Porque como os Estados Unidos fez isso sem avisar os aliados, a gente tem um problema. Porque se você avisa antes seus aliados, fala, ó, eu vou entrar numa guerra, prepara suas reservas. Ele não avisou. Não Ele avisou só no meteu Congresso. o louco e O foi. Japão... Ele não avisou o Congresso americano. Ele não avisou o Congresso. E o Japão, ele tá com um problema na mão, porque ele recebia petróleo dessa região. Ele tem petróleo aproximadamente para um mês. Os Um mês acaba o países petróleo. já estão usando as reservas estratégicas. Sabe o que significa reserva estratégica? Para caso de guerra. Porque navio, tanque, precisa de combustível. Então eles estão transferindo isso para o mercado civil. E, gente, qual que é a finalidade disso? Se eles sabem que eles estão perdendo dinheiro, tipo, que é puramente porque eles são um Perguntinha império. difícil. É puramente porque eles são um império e estão atirando porque todo império não cai sem atirar, ou porque eles têm um objetivo Olha. fixo, ou eles só estão, tipo, Tipo, atirando só pra tá qualquer parecendo lado. vantajoso Eu vou te pra falar ninguém É, isso porque, daí. cara, não é Eu possível. falar Queria a ser uma verdade. mosquinha no Capitólio para entender eu também. queria entender. Eu vou te falar a verdade assim. Essa resposta nem eu e o Henrique a gente tem. A gente pode fazer conjecturas aqui. Então, Tá. a partir de agora seria uma especulação com base no que a gente pensa e a gente observou. Um exercício de criatividade Exato, aqui, porque não é? o que acontece? A gente está percebendo que o governo americano ele tá com um problema de comunicação até com os aliados. Por conta da questão da Groenlândia também, ele acabou entrando em treta com a Europa, a OTAN, tava O virado Trump pra uniu a cá. Europa. Contra ele, Exato. mas uniu a Europa. Pra quê? Eu não sei se chegaram a ver a Espanha olhando na cara do Trump falando assim, você não vai usar minhas bases militares, que eles têm uma base militar na Espanha também. Em algum Em lugar, Gibraltar. né? Em Gibraltar. Não lembrava. Obrigado. E ele falou assim que não vai usar. Gente, se a gente voltasse a um ano atrás, a Espanha jamais recusaria isso.
Então, se a Itália, se a Espanha, esses países começam a se recusar, quer dizer que existe um racha dentro da OTAN que foi ocasionado pelo próprio Trump. Então, essa sua pergunta, na verdade, é complexa de responder, porque nem nós sabemos o que está acontecendo. Se é uma incompetência, falta de comunicação, se é um próprio nova ordem se estabelecendo ali. Também. Então, vocês acham que é uma estratégia ou puramente eles viram que, nossa, a casa tá caindo, vamos atirar? Ou é a manobra mais inteligente já vista pela humanidade, ou é a manobra mais idiota. Então, Não Só tem um porque não tem muito quem pra onde olha você ir. assim... O que a gente acha é o seguinte, são tentativas de reduzir... Eu acho tudo isso... Nossa, agora eu vou dar um chute aqui, Léo. Vou dar uma de Roberto Baggio. Eu vou chutar na arquibancada, assim, vai ser por cima do gol. Vocês não sabem do que eu tô falando, né? É o jogador, né? É o jogador, obrigado. não sei. Obrigado, gente, obrigado. Eu não sei. Então foi um lance da Copa que ele foi amaldiçoado pro resto da vida. Ele chutou por cima do gol. Eu vou dar uma de Roberto Baggio, tá? É o seguinte. Eu tenho pra mim que o propósito de tudo isso é atingir a China. Eu também, isso concordo. Eles estão tentando meios, porque assim, eu não consigo ir pro X1. Porque hoje, a única nação... Cara, a Rússia, ela saiu do segundo melhor exército do mundo pro segundo melhor exército da Ucrânia. Então assim, cara, hoje os arsenais russos estão absolutamente esvaziados. Logo, logo vai ter soldado russo cuspindo em ucraniano, porque nem munição vai ter. E eu não tô nem exagerando, de tá? pedra, meu Deus. Isso, vai ser isso. Estilingue, Você vê as fotos do satélite dos depósitos de blindados russos, cara, sumiu. Vazio. Milhares de tanques sumiram assim nos arsenais, É sumiram. que essa guerra da Rússia e Ucrânia também já tá... Isso, Já. o Putin achou que ia Foi uma demorar guerra de atrito muito complexa. de 3 dias, virou 3 anos. Então assim, a Rússia ela não tem mais as condições de enfrentar uma União Europeia, uma OTAN, o que quer que seja, mas a China ela está criando todas as condições possíveis para reconquistar Taiwan. E os Estados Unidos não querem permitir isso, porque isso tem a ver com geopolítica. Taiwan... por que eu falo reconquistar? Taiwan é chinesa. Taiwan não é reconhecida nem pelo governo americano. Ela é um território em condição especial, que é uma classificação que você inventa quando você quer inventar alguma coisa. Então, porque eles também não podem dizer assim que Taiwan não é da China, porque provocar um país com 1,3 bilhão de habitantes não é uma boa ideia. Então, eles dizem o quê? Olha, Taiwan ela é independente, mas ela também é sua. Não faz sentido. Eu sei, não faz mesmo. Porque a ideia é ser ambíguo mesmo. Tá? A ideia é ser ambíguo. E aí, os países vizinhos, como o Japão, como a Austrália, estamos falando se você olha no mapa mundi, não precisa botar, Arthur, fica tranquilo. A Austrália, ela fica muito próxima, as Filipinas ficam próximas da China. Então esses caras, eles estão meio ligeiros assim com o crescimento do poderio militar chinês. Sim. E o Trump, ele acredita que durante muito tempo a política norte-americana, isso ele declarou, tá? Não sei o que eu estou falando, é ele que falou, abandonou China e abandonou a América Latina e focou em Rússia. Tá. Focou na ex-União Soviética. E o Trump ele tem uma visão muito clara, que agora geopoliticamente eu sou obrigado a concordar com ele. Meu Deus, a que ponto chegamos? Em que a China ela é realmente uma ameaça para os interesses expansionistas americanos. Porque ela tá tomando tudo. E o planeta ele não está crescendo. É igual a cidade do Velho Oeste, né? Essa cidade é pequena demais para nós dois, entendeu? Tá lá os dois cowboys na rua principal, esperando dar meio-dia lá para tirar um contra o outro. É esse o cenário que a gente está vendo. Tá? Então a gente está vendo uma China num processo amplo de rearmamento, muito grande mesmo. Hoje a China é o único país que tecnologicamente... A China deixou de ter essa visão de muamba, de quinquilharia, de vou comprar o Xing Ling. Lembra que o pessoal falava, vou comprar o Xing Ling? Que era mesmo. Saiu disso para virar uma nação de equipamento militar de ponta, uma nação com equipamento militar muito sofisticado. Eles ainda não vencem os Estados Unidos em tonelagem de navio. O que é tonelagem de navio? Quanto mais pesada a embarcação, mais armamento ela leva. Tá. Então as embarcações americanas elas são maiores e elas têm um deslocamento maior. Mas hoje a China já supera os Estados Unidos na quantidade de embarcações de guerra. E na velocidade com que ela produz também. Porque você consegue produzir, por exemplo, um navio de guerra nos Estados Unidos, enquanto na China você produz 300. É literalmente isso. Eu estava vendo da nova classe de navios americanos, eles estão reciclando um projeto da Guarda Costeira, estão armando um navio que não tem armas, da Guarda Costeira, é a nova embarcação deles,
que é completamente inadequada, porque eles não têm um projeto pronto de navio. E um projeto demora 20 anos para ficar pronto. E a produção começa depois de 30, 40, 50 anos. Então, pelos próximos 50 anos, eles não terão embarcações novas. Se eles começarem a projetar, agora. Mas eles nem têm projeto de projetar. Tá, entendi. Além do que, eles também não estão conseguindo fazer manutenção nos próprios navios. Eles não têm tripulação. Qual que é aquele que tá amassado? É o Esse Gerald Ford? Que bateu lá. Teve um porta-aviões americano que tá amassado, e ele tá amassado há 6 Olha meses. o tamanho do mar. E os caras batem, mano. Como eles fizeram isso? Eu também não sei, mas também... Parece quando você encontrou um Como que caminhão bate? capotado aqui na Castelo. Você fala, irmão, isso aqui é reto. Como que você conseguiu fazer isso? Pois é. E aí acontece o seguinte, dentro desse contexto, a China ela está produzindo hoje as embarcações mais avançadas, se eu não me engano, o modelo dela é Type 99C, se não me falha a memória, é isso. E eles estão produzindo 10 por ano. Mas da onde 10 que... por ano? 10 por ano. Isso é tipo muito. Isso é tipo inacreditável. Os americanos demoram em média 3 anos para fazer um. Tá. Da Mas onde... que vem aqui? Da onde que veio esse poder pra acender tão rápido? Porque eu tava conversando, eu não lembro se era com o Gordinho, que tinha uma questão que falava sobre países emergentes. E ele falava, porque pra mim, na minha época, a China era um país emergente. Foi e hoje hoje em isso? dia, foi hoje. E hoje em dia, tipo, é uma potência. Da onde eles tiraram isso? Tipo, Investimento em educação. A China forma meio milhão de engenheiros por ano. Então, pronto. A gente também, que os nossos viram Uber. Lá o Ou então engenheiro... vai pra fora, né? Mas, lá ó, o engenheiro exatamente. trabalha como engenheiro. A China ela fez Matou, uma coisa então. muito inteligente. Ela aproveitou do próprio sistema capitalista para poder puxar essas tecnologias para ela. O que aconteceu? Nos anos 80, a China se abriu para o mundo através das reformas do Deng Xiaoping, só que foi o seguinte, ele manteve uma centralização do governo socialista, certo? Com projeto de Estado, em abrir o mercado. Então, o que significava na prática? Você pode vir aqui, instalar sua empresa aqui na China, beleza? A única coisa que eu te peço é que você respeite algumas leis e que você transfira sua tecnologia para cá. Então, se você era o dono da Tesla e você quer fazer carros elétricos lá, a China deixou. Só que você vai ter que usar fornecedores chineses para os seus materiais. Você vai ter que transferir essa tecnologia para o meu país. O que foi acontecendo? Por conta que os Estados Unidos e a Europa subestimaram a China, ela foi adquirindo essas tecnologias, foi fazendo engenharia reversa, foi aprendendo como fazia, e de repente, hoje em dia, nós temos a BYD que produz muito mais carros do que a Tesla. Você entende o que aconteceu? Acabou com a Tesla. Sim. A Tesla, na prática, ela é uma empresa super valorizada na bolsa de valores, mas vai ver quantos carros ela produz. É uma bolha também, viu? É uma bolha, exatamente. Entendeu? Então, esse é um outro problema do mercado norte-americano, de especulação. A gente não vai entrar nessa seara, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas esse é um ponto que a China acabou meio que superando. E produtivamente, ela tem um capital produtivo muito maior do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos está desindustrializado. Não só os Estados Unidos, o Brasil também. Né? O Brasil se desindustrializou, a China se industrializou. Certo? Então isso fez com que agora ela é a nova potência mundial. Se a gente for pensar no ponto de vista produtivo. Ela só ainda não é a maior potência no que diz do respeito ao capital. Tá, o PIB dela ainda não superou. Ainda. Mas você acha que esse ano supera? Não, esse ano não, mas ela já está superando em questão produtiva, entendeu? Ele enquanto os Estados Unidos está tipo, estagnado, a China está crescendo. Eu não sei se vai ser possível colocar isso na edição do podcast, mas seria legal colocar, por exemplo, o declínio da classe média norte-americana e a ascensão da classe média chinesa. Isso mostra... Põe aqui. É possível. É possível? Tá. Porque que acontece? A China está passando por um processo econômico que todas as grandes potências passam, a ascensão da classe média. Tá. Então, você tem uma classe que tem um poder de consumo muito grande, enquanto os Estados Unidos está perdendo esse poder de consumo. Inclusive, foi isso que fez com que o Trump fosse eleito. Ele entrou com esse discurso de recuperar a classe média, fazer a América grande de novo. Só que isso é virtualmente impossível nesse modelo econômico que ele está aplicando. Certo. Então, ele está fazendo esse jogo com o petrodólar para tentar segurar o máximo possível a hegemonia do dólar. Então, nós voltamos de novo para a questão do petróleo, entendeu? A briga não é com o Irã, é com a China. É comer pelas beiradas. Ele está comendo a pizza ao contrário. Ele está comendo a pizza pela borda. Porque ele sabe que ele não consegue comer a pizza pelo meio da pizza. Então, o que acontece? A Rússia é um problema que foi superado. Porque hoje a Rússia, o Putin ele pode gritar, ele pode ameaçar, mas existem sérias dúvidas da capacidade militar russa hoje em dia. Exato. E aí você vai ter... Conseguiram achar o gráfico da classe média? Eu pra cá pra pesquisar. Beleza. Vai desenvolvendo. Maravilha, a gente continua. Entende as palavras? Procura declínio da classe média americana. Isso. Norte-americana é bom. E assim, a ideia de comer pelas beiradas, a Rússia já não é mais um problema. Os países árabes, em grande parte, são aliados deles. O país árabe mais forte fica estrategicamente posicionado no meio, que é Israel.
Então você tem poucos players assim que podem criar algum tipo de celeuma, de problema assim, para esse potencial de expansionista norte-americano. Mas você tem o Irã. E, gente, assim, não se iludam, o Irã ele é um país gigantesco. Eu estava vendo que até agora já foram atingidos mais de 6 mil alvos no Irã. Isso é o próprio Trump falando. Só que desses 6 mil alvos, pelo menos 120 foram escolas e hospitais. Como que numa época de GPS, de satélite, o cara digita errado lá? Não digitou errado. 120 vezes. Então, porque é o seguinte, cara, quando você explode uma escola, você está matando o futuro daquele país. Sim. O último prédio que foi bombardeado, inclusive, foi no Líbano, foi da Universidade de Beirute. Sim. Foi bombardeado ontem pelos Estados Unidos. Isso. E morreram os maiores cientistas e engenheiros que estavam tendo um congresso lá. A Israel está com um míssil lá. Nunca é por acaso, né? Não, gente. Lembrando, inclusive, que um negócio que envolve Estados Unidos e Irã. Nos anos 90, você conseguiu achar aí? Então, eu pesquisei e apareceram vários, esse aqui foi um deles, é isso que vocês estão procurando? The Rise and the Fall of the Middle Class. Isso. 1917 e 2012. Isso é 2012, tá? Isso é 2012, tá defasado. Se a gente for já tá caindo. Tá mais. Aqui estamos falando da quebra da Bolsa de Nova York, ó. Isso. Aqui é Nova York. Eu tô fazendo com a setinha. Isso, perfeito. Vocês estão vendo ali 2005, aquela queda absurda? Foi a pré-crise de 2008. É das commodities lá do... Foi a crise imobiliária. Imobiliária. Tá? Teve uma crise Começou imobiliária. Em 2005. Começou em 2005 porque já tava rolando endividamento. E os bancos eles começaram a correr atrás do governo para pedir ajuda. Hoje estaria no nariz da Klein. Caiu. No olho da Klein. Assim. Então, assim, a gente olha pelos gráficos, a gente percebe que o poder aquisitivo da classe média caiu. Se o poder aquisitivo da classe média cai, eles não têm como comprar carro novo, não tem como comprar equipamentos novos. Então, a indústria americana não gira mais. Se a indústria americana não gira mais, você vai buscar em produtos mais baratos em outros lugares. China, certo? Um exemplo disso, que foi o que abrigou essa produção industrial. E aí os empregos também ficam empregos cada vez piores. Então, é um ciclo de desgraça, entendeu? Quantas fábricas da Tesla tem no Brasil? Nenhuma. Quantas fábricas da BYD tem no Brasil? Muitas. É isso. No mínimo que a gente tem noção que tem terceiro. Pode ser que tenha mais não sei que gente, assim... Porque eles andaram comprando fábricas abandonadas da Ford. Aqui no Brasil, a gente está tendo uma situação bem interessante. Aqui em Boituva, você vê um monte de carro da BYD. Alguém já viu um carro da Tesla aqui? Nunca. É isso. Então... O carro da BYD custa 90 mil reais. Sim. Aí a pessoa olha e fala... Quando eu falo 90 mil... Não, estou, pelo amor de Deus, eu não tenho 90 mil reais. Eu não estou banalizando 90 mil reais. Sim. Só que a pessoa olha e pensa assim, 90 mil reais você compra um carro de entrada movido a combustão. Ou posso comprar um elétrico completo. Sim. Não é difícil você fazer a conta. Então, quando a gente pensa nessa estava falando de 1990. Em 1990, uma fragata americana derrubou um avião de passageiros iraniano. Sim, verdade. Lembrou disso aí? Lembrei. Derrubou um avião de passageiros iraniano. Um Boeing. Um avião com cento e tantas pessoas a bordo. E só civil. Só civis. A fragata, uma fragata americana identificou o navio iraniano, o avião iraniano, da Iran Air, inclusive, não tem como ser mais iraniano do que isso, como um alvo hostil e disparou um míssil, explodiu o avião e até hoje os americanos, todo mundo sabe que foram os americanos. O relatório de disparo da fragata ele existe. O míssil foi disparado. Foram encontrados os restos dos mísseis presos na fuselagem da aeronave. O navio estava lá. Assim... Não tem como dizer que não foi. Mas era um avião comercial? Era um avião comercial, de passageiros. Super ameaça. E aí sabe o que aconteceu? Nem pedido de desculpas formal ao governo do Irã. E a gente está tendo a mesma situação agora, que é muito triste. Porque assim, vamos lá, vou analisar dois aspectos. Formal foi moleque. Vou analisar dois aspectos desse incidente agora. No primeiro dia da guerra, os Estados Unidos lançou vários ataques que inclusive mataram o Ayatollah, certo? Junto com esses ataques, eles acertaram algumas instalações do governo de repartições de defesa e tudo mais. E do lado de uma dessas repartições de defesa tinha uma escola de meninas. Um míssil Tomahawk acertou a escola em cheio, matando 170 meninas, 170 e poucas meninas, certo? Crianças.
Isso foi um negócio que, para os Estados Unidos, eles não impediram desculpas. O Trump deu uma de... Nas entrevistas, ele deu uma de não sabia o que está acontecendo. Pode ser que não tenha sido a gente. Pode ser que não tenha sido a gente, sendo que tem o desenho certinho do Tomahawk caindo, assim. Tem pedaço do míssil. Tem pedaço do míssil que eles acharam. Tirando Então, foto assim, em inglês. tá escrito Made in USA. Literalmente. Literalmente. Ai, gente, Desculpa, não. gente. Não tem o que Mais falar. do que isso, era um cartão de Natal que você abre e toca musiquinha com a assinatura do Exato. Trump. Agora, olha só que incoerência. Os caras fazem isso e já atacam um governo que já tinha críticas internas. Então, a oposição ao governo do Ayatollah era forte. Você teve protestos, teve brigas dentro do país, teve repressão do regime com esses protestos. Só que uma vez que você, de repente, seu inimigo externo ataca e mata crianças, qual você acha que vai ser a atitude da população local? Vão ficar muito insatisfeitos. Então, assim, eu posso até não gostar do meu governo, mas em relação ao estrangeiro me atacando, eu acho que eu tenho muito mais receio. Então, tecnicamente, esse ataque também é burro. Porque você une o país contra você. Se você tinha uma mera chance dessa galera se unir para derrubar o governo, para tentar fazer as coisas ficarem melhores, agora essa galera não se une mais. Tá. Entendeu? Então, dificilmente os Estados Unidos vai conseguir construir uma oposição dentro do Irã para derrubar o regime e fazer o que ele queria. Tá. Então, a gente fica numa situação onde, essa guerra vai para onde? Vai ser um massacre, vai ser um moedor de carne se ela continuar acontecendo desse jeito. E o Irã não vai se render. E o Irã não vai se render. Por que vocês acham que não tem possibilidade dele? Não tem possibilidade de vitória por questões de relevo, por questão de cultura, por questão de número populacional. São 90 milhões de habitantes no Irã. Tá? Não é um país pequeno, é um país grande. É um país Territorialmente é um país enorme. que tem uma cultura milenar, que é a cultura persa. Tá? Eles se entendem como povo persa, eles falam uma língua específica, eles têm a religião, apesar de eles terem Tiveram suas contradições. 40 anos para se preparar para uma guerra, porque desde que teve o fim do governo lá do Shah, eles já sabiam que seriam atacados. Tanto que as bases deles são todas debaixo da terra. Sim, todas as bases do Irã são debaixo da terra. Então, ele assim, para acertar uma base deles, você vai gastar muito mais recurso. Você consegue com os B2, né? Sim. E vai fazer um estrago, acredito que... Tá tendo agora. O que a Street teve de diferente nessa guerra foi o primeiro afundamento de um navio por um torpedo americano desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque acabou a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos alguns incidentes. Porque esse lance de submarino disparar torpedo e navio porque a ferramenta que os americanos têm ali para poder tentar romper o cerco das minas. Nós tivemos, vou ver se eu lembro todos, tá? Nós tivemos um incidente em 1971 de um submarino que atacou um navio. Nós tivemos na Guerra das Malvinas, quando um submarino inglês chamado Conqueror afundou o general Belgrano. Depois nós tivemos em 2010, agora vocês vão achar o máximo, um submarino norte-coreano afundou uma fragata sul-coreana. E agora nós tivemos esse afundamento. Então, assim, cara, e eu não acho que esse potencial bélico todo vai conseguir vencer essa guerra contra o Irã. Eu não acho que isso. Eu acho que essa guerra vai terminar numa indefinição. Vai ser a mesma coisa da Ucrânia. Eu acho que daqui a alguns meses estaremos conversando novamente sobre como anda a guerra do Irã. Não, isso ainda será o assunto da guerra do Irã. Pode ficar tranquilo. Isso daí, cara, vai ser é como o Léo falou, vai ser um moedor de carne, vai ser um massacre e ela vai terminar uma guerra indefinida. Ela vai ser vergonhosa para os Estados Unidos, como já está sendo, né? Porque o Trump ele prometeu que ele seria o presidente e acabaria com guerras e não começaria elas. Me parece que deu furada nisso aí. Vai terminar com a dívida externa americana está enorme, a inflação nos Estados Unidos está terrível, todo mundo está assistindo o fim de um império e você está vendo só o dragão chinês afiando os dentes e se preparando aí para fazer a parte dele com os Estados Unidos, assim, que não vão oferecer nenhum tipo de resposta a isso. Tá. E acho que agora, infelizmente, está acabando, né? A gente já está bastante tempo conversando, mas acho que a gente poderia entrar em último tópico, que é como que o Brasil ele fica no meio disso, porque o Brasil ele Até também... agora a gente não falou do Brasil. Ele não é tipo os Mr. Petróleo, mas a gente tem uma reserva interessante de petróleo, né? Tem a Petrobras. A gente fica meio em cima do muro, né? A gente tem terras raras. A gente tem uma a gente situação- muito forte na exportação de commodities. E como que o Brasil fica? Ele assumiu uma posição neutra? O Itamaraty colocou-se como um crítico ao ataque ao Irã, porque tecnicamente, se a gente for analisar no direito internacional, quem foi atacado foi o Irã, certo? E o Irã tem jeito de se defender. Então, como o Brasil está muito alinhado à jurisprudência internacional, essa foi a postura do Itamaraty. Só que tem dois pontos importantes. O Irã ele estava no processo de se tornar um membro permanente do BRICS,
que Tá. é o grupo que o Brasil faz parte. Bloco Então nove. o Irã ele já estava dentro do BRICS, mas ele ainda não era um membro permanente, ele ia se tornar um. E estava rolando negociações com os Emirados Árabes e com outros países. Eles tinham assinado até acordos, o Irã e os Emirados Árabes, de cessar fogo e hostilidades antes dessas situações. E o Brasil meio que ajudou a intermediar esse processo através do próprio BRICS. Então as coisas estavam caminhando economicamente bem. O Brasil tinha relações econômicas também com o Irã e continua tendo, até onde a gente sabe. Essa aqui agora não sei como é que vai ser, né? E fica uma situação delicada. No que diz respeito ao petróleo, que eu sei, a Petrobras ela tem condição de refinar, por exemplo, gasolina e outros derivados do petróleo mais simples no Brasil. Só que derivações mais complexas, alguns tipos de Combustível óleos, pesado, né? combustível pesado o Brasil não faz. Então a gente vai depender desses combustíveis externos. A gente exporta para importar. A gente exporta e traz de volta, entendeu? E aí a gente vai depender provavelmente dos Estados Unidos nessa relação, tá? Porque quem vai fornecer isso vai ser os Estados Unidos através de refinarias deles. Como a Venezuela é uma reserva grande e está começando a fornecer isso para os Estados Unidos, talvez isso não afete a gente diretamente. Mas em derivados de petróleo, plásticos e outros produtos químicos, essas indústrias vão acabar sentindo esse impacto com certeza. Né? Agora, no que diz respeito ao governo brasileiro, aí a gente poderia entrar numa outra série que é um pouco mais complicada, que é, será que o governo americano em algum momento vai começar a olhar para a gente e falar, e aí? O que eu faço com vocês? Porque a gente está em ano de eleição também. Eu acho que essa movimentação já começou, viu, eu Léo? também Aquela questão de colocar as facções criminosas taxadas como organizações terroristas já é uma tentativa do... Eu não estou dizendo que deve, porque isso é uma sinuca de bico, entendeu? Porque assim, se você disser assim, não quero que a organização criminosa seja colocada como terrorista, a impressão que dá é que você está defendendo a organização criminosa. Mas não é isso. Mas não é isso. Se você disser assim, nossa, organizações terroristas, criminosas são realmente terroristas, você favorece a participação da imposição de diretrizes do governo americano no país. O que aconteceu na Venezuela, né? A gente vai perder a soberania. Daí você vai ter, nesses acordos, por exemplo, todo mundo comenta o que o acordo fala, que é assim, mas é importante colocar a facção criminosa como grupo terrorista. O que ninguém está comentando é o que não se diz sobre os outros pontos do acordo, que dizem, por exemplo, operações militares irrestritas e sem autorização prévia. Então só chegar aqui... Só chegar meter aqui. o Você só louco. teria exército americano no Rio de Janeiro, dando rolê. E por essa aliança que eles fazem, inclusive o Paraguai fez isso recentemente, os soldados americanos cometerem crimes no Paraguai, eles só serão... É só possível julgar pelas leis e pelo governo americano. Isso, cara. Então meio que virou um país americano ali. Uma Um colônia 52º dos estado. Sim. 51º já é Israel. 52º estado. Então, quando a gente pega essa influência, eu acho que o que o Trump está fazendo é o seguinte, soluções diferentes para territórios diferentes. Tá. Então, em um lugar, é a democracia da bala. Em outro, é a democracia do imposto. E quando eu falo de democracia, que eu estou sendo irônico, tá? Me entenda desse jeito. A democracia da bala, outra é a democracia do imposto. E o outro é a democracia dentro daquilo que a sociedade mais anseia. No caso do Brasil, a segurança pública. Que é um grande problema no Brasil e sempre é uma pauta que acaba fazendo com que os eleitores... É a porta de vão de um lado entrada. pro outro. É a porta de entrada. Isso daí não vai parar nisso. É a porta de entrada. E aí você vai ter uma pressão pressão política. Todo mundo sabe que o Lula ele é mais alinhado ao Irã, não necessariamente ideologicamente, mas por uma postura de país em desenvolvimento, né? Porque teocracias não são de esquerda, é importante que se diga isso, são esferas diferentes, assim, são outras coisas. Né? Aliás, quer deixar um regime teocrata maluco, fala que o comunismo defende o ateísmo, né? Pois é. Então, assim, quer dizer exatamente o contrário, assim. Inclusive uma recomendação que eu já sei que alguns alunos nossos leram, tá? Que se quiser entender mais sobre a questão da cultura do Irã, leiam Persépolis. Ele mostra todo aquele processo de tomada de poder pelos ayatolás e tudo mais. Mostra, inclusive, a perseguição aos grupos de esquerda. Porque, assim, a galera acha que... Assim, a Revolução Iraniana ela teve um apoio de diversos grupos. Só que, quando os ayatolás tomam poder e os grupos extremistas, eles vão fazer o quê? Galera de esquerda é a favor de um Estado laico, certo? Então vocês vão morrer. O problema é a posição política, não é o lado. Exato. Entendeu? Você não está a favor do regime, você está contra ele. Vocês acham que há uma possibilidade de, tipo, acontecer o que aconteceu com o Brasil, como aconteceu com a Venezuela? Porque acho que vocês, principalmente como professores, devem ouvir essa pergunta, tipo, a gente vai ser invadido? Vai ter guerra aqui? É um barato isso, cara. Porque, a galera tipo, acha que é um olha, passeio no parque. como se é uma coisa como se fosse uma coisa tão simples, Tão assim. trivial, Então, É só chegar ali, invadir o país e levar o... tipo, vai ter uma guerra no Brasil. Então, eu não acho que isso vai acontecer aqui por inúmeras razões. Tá? Primeiro que assim,
o Brasil ele tem uma defesa que, apesar de obsoleta, em relação... Não existe país no mundo que se compare aos sistemas militares norte-americanos. Não existe. Mas eu já vi um pessoal falando, porque o Brasil conseguiria resistir a uma invasão. E a gente nunca conseguiu resistir. Tipo, no primeiro dia, Brasília ia passar pelo maior processo de terraplanagem que a humanidade já viu. Mas já é aquilo. Ia ficar mais ainda. Nossa. Aí, Vale. aí ia ficar um vale. Uma depressão, Aí assim, cara, então eu não acho que eles fariam isso aqui por conta das relações internacionais que eles já têm com o Brasil e as intenções futuras que eles têm. Tá. Mas aí a gente ia entrar num ramo de viés político partidário e tal. Aí a gente já a gente ia entrar, porque existem setores políticos no Brasil que têm uma maior afinidade com o governo Trump. E aí eu não acho que seria desse jeito. Eu não acho que a gente seria diretamente afetado. O que eu acho que aconteceria é essa pressão por conta de segurança pública e taxação. Sim. A taxação. É isso, porque se eles começarem a fazer embargo, a gente também vai fazer. E a última vez que os americanos impuseram, que o Trump impôs taxa, o pessoal que vende suco de laranja, eu estou sendo bem literal, fez uma revolta desgraçada nos Estados Unidos porque a laranja que eles fazem o suco vem do Brasil. Sim. Café também, que foi o café mais caro. E assim, já tá com um processo de inflação. Você vai deixar mais caro ainda? Entendeu? Eu não acho que vai mudar a relação com a gente. Eu também acho que não, assim, dessa forma, tá? A gente vai ver, que nem o Henrique falou, essas questões de taxas, imposto, algumas coisinhas ali, outra aqui. Talvez uma pressão política pra vai ser certo mordiscada, candidato vencer e entendeu? outro perder. Mas vai esse tipo de continuar lá coisa. em cima do muro. Vai ficar mordiscando, vai ficar assim, conseguindo Mas um nada pouco tão o que quer. grave assim. É porque o Brasil, ele tem uma relação com os Estados Unidos que é historicamente curiosa, porque a gente usa eles como referência também de até república, né? O Brasil, quando fez a primeira república, a bandeira brasileira é uma cópia da bandeira República dos Estados Unidos do Brasil, nosso primeiro nome de república. Estados Unidos do depois Brasil. aí a galera que tá assistindo a primeira bandeira da República Brasileira, é muito engraçado. É legal, põe- você, Copia, você junta- copia, mas não faz igual. porque você junta Né? o nome Brasil, né, que é vermelho como brasa, com República dos Estados Unidos, né? É bem semelhante, Curioso, né? É bem Então assim, a Vou nossa... sair agora. Tá, põe aí, tá? É que a nossa relação com ele sempre foi assim, até de inspiração mesmo. O primeiro país da América que lutou pela sua independência. Então, o Brasil lutar contra os Estados Unidos não é algo matematicamente possível, quase. E eles não ganham nada com isso. Tá, não faz muito sentido. Não. Ia ser tipo uma briga que você entraria já. Eles só vencida. gastariam energia, porque eles demandariam mais dinheiro, E dinheiro eles eles não demandariam mais recursos que eles não têm para invadir um país que já é aliado deles. Isso, inclusive, manda um sinal poderoso em termos de geopolítica. Faz Olha, muito aí, ó. sentido. Essa é a primeira bandeira da República, tá, gente? Foi a ideia inicial. Aí depois eles falaram, eu acho Você que não ficou mistura o legal. Zé Carioca com o tio Sanda, é isso aí. Bonita, né, gente? Nossa. Tá, são as Me lembra considerações. me lembra alguma bandeira, não sei A qual, aesthetic. né? Muito histérica. Aí teve alguém que deve ter falado assim, gente, ficou, tá tipo, Copia, mas não faz igual, É, é. tipo, tá muito descarado. Como que é? Tá uma bandeira sabor Estados Unidos, uma sabor. Eu sabia que você ia falar em algum Eu e a Maria, a momento. gente previu. A gente previu. Eu falei assim, não é possível. Em algum momento ele vai falar isso. Porque eu tava pensando em começar o episódio sabor Terceira Guerra. Só que daí me julgaram. Eu falei, vou Entendi. deixar pro Henrique. Aí, obrigado. De nada, de Vocês nada. agora estão realizados. Foi o auge, Agora assim, né? sim. do- É, do eu Tá podcast. realizado. Acho que a gente pode até terminar aqui. Gente, muito obrigada pelo episódio. Maravilhoso. Eu queria agradecer vocês demais. E eu também queria entregar uma lembrancinha pra vocês. Cadê Tá. a... Gente, cadê a- lembrancinha. Você viu? Tá evoluindo o Aí nível agora da tá todo cera. mundo se olhando, do tipo, Agora, cadê a lembrancinha? Cadê a lembrancinha? Todo mundo se olhando aí. Ó, Cada um. ficou Ai, muito bonito o nosso marca-página. gente. Vai, a primeira vez que você vê a Emília é uma evolução, vai. Olha só. Foca, foca. Mostra pra câmera. Gente, foi Top demais, hein? um prazer ter vocês Tava aqui precisando de um. no podcast. É sério? Sério. Ai, mano, incrível. Pornô. Casou então. Hã? Tô usando só uma notinha fiscal. Eu tô usando pra, sei lá. Entendi. Mas, gente, muito obrigada. Eu queria agradecer de verdade vocês. Gente, o episódio hoje rendeu, hein? Ficou muito Ficou muito bom. Eu não ia falar nada. 75 cortes, tem corte pro fio tá filmando. Aquele negócio. Estamos parecendo Flow, 3 horas de bate-papo, 4 horas de bate-papo. Mano, ia, tá. Ia. Quer ter mais sobre isso? Matricule-se no Colégio Ângulo de Boituva. Sim, você vai ter aula com esses dois ao vivo, professores você vai ter maravilhosos. ao vivo. Ao vivo, gente. Aula E com piadas de eles. gosto sensacional. Toda né? Exatamente. semana essas piadas com gostos, teores maravilhosos. Isso, Com altíssimo coisas- nível. Altíssimo nível, gente. E é isso.
Não se esqueçam de Curtir o episódio, curtir o né? episódio, se inscrever, né, no canal da Compartilhar escola. com a família. Compartilhar. Se quiser vir pro ângulo Põe pra aquela- ter aula, Vai os no YouTube, professores vira membro. Tem maravilhosos membro já no também. YouTube? Clica lá no Não, sininho lá embaixo pra não receber tem a notificação. ainda. Mas dá pra você Não. virar patrocinador. Mas Dá pra virar? Como que faz daí patrocinador. pra virar patrocinador? Como que faz? Você Entra em entra contato. lá no Instagram, manda uma mensagem lá que a equipe do marketing vai conversar e achar uma proposta perfeita pra vocês. Linho das Vai estar Feras. bem no... Coloca aqui, ó. Então o patrocinador põe na tem um mão aqui, atendimento ó. personalizado Claro ainda. que é O que vocês personalizado. estão esperando, gente? Vocês, Meu Deus. exatamente. Não é? Você acha que é IA conversando? Não, a gente não usa esse modelo arcaico. Exatamente. A gente investe em educação. Tem que Gente, ser assim. foi um prazer, né? Foi um prazer. Não, é sério, o episódio, é sério. Eu Obrigado adorei, mesmo, foi- a participação foi Rendeu sensacional. demais, foi perfeito. E é isso, gente. Até a próxima guerra. Até a próxima guerra. Gente, vai continuar. Enquanto tiver guerra, vai continuar Nossa, tendo vai acabar episódio. Nos vemos semana que não vem. vai- Nos vemos semana que vem pra novas atualizações. E é isso, gente. Um beijo, muito obrigada por ter ficado até o final e fui!